Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Bom, vocês que entraram agora, eu resolvi fazer essa live, como sempre, de surpresa, porque me veio um pensamento hoje, por muitas vezes ao longo do dia, sobre o nosso momento atual, né? Sobre essa realidade que a gente vem enfrentando, e eu gostaria de ligar esse assunto da pandemia com a questão do ego, né? Qual seria a ligação, né, da pandemia com o ego? Enfim, vou começar falando um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Sobre o aspecto da espiritualidade, tem se falado, tem se ouvido muito falar nas redes sociais, né? A respeito dos desencarnes. Eu tenho uma outra live que eu falei sobre isso, que para ver um desencarne, tanto por morte em razão de Covid ou qualquer outro tipo de desencarne, sempre vai existir e haver uma autorização do plano espiritual. No entanto, algumas pessoas, né, têm colocado isso de uma forma dizendo que os desencarnes que são feitos são pessoas que estão sendo mesmo retiradas, né, degradadas, que a gente fala, ou seja, por conta de não merecerem e tal, e estarem indo embora. Isso pode ser verdade, mas não são todas as pessoas, tá? Muitas pessoas que estão desencarnando nessa questão do Covid são pessoas que já cumpriram o seu propósito nessa vivência, né? Outras pessoas podem sim estar indo embora por questão de uma forma de punição, né? Então, a gente chama isso de degradação, mas são retiradas do planeta Terra. Mas são pessoas, assim, que são a minoria, tá? Tem que ser uma negação, assim, no sistema de evolução bem significativa para ver isso, né? Então, muitas são por questões que já cumpriram a sua missão. Então, a gente não pode generalizar isso. Mas o que eu queria falar é sobre essa questão da pandemia, né? A gente tem percebido nessa pandemia que as pessoas estão verdadeiramente se preocupando muito mais, né? Em se conhecer, em ser, né? E não ter. Nós temos observado que esse momento de pandemia, né? De um ano e pouco para cá, a gente percebeu que não basta mais ter, é preciso ser, né? Que o ter não é suficiente para ser. Então, esse movimento que está acontecendo no planeta Terra, que está em vias de conclusão, chamado transição planetária, ele vem muito forte com esse propósito de trazer essa consciência para todos os humanos da necessidade de conexão com a essência, da necessidade de se autoconhecer, de evoluir, de expandir a consciência, de verdadeiramente ser. Então, é como eu falo muitas vezes, é entender que sim, existe toda uma dinâmica de vida terrena. Você trabalha, você ofere lucro, né? Compra bens, tem propriedades, viaja, tem lazer, usufrui tudo. Mas existe um propósito paralelo que deve prevalecer sempre, que é a evolução, né? Então não basta mais ter. Chegou-se um tempo que é necessário ser. E aquelas pessoas, né, que eventualmente se negarem a esse processo, o que vai acontecer? Vão ser obrigadas, em vidas futuras, reencarnarem em planetas atrasados. Por exemplo, a gente tem o planeta de Quiron, né? Quiron, que é um planeta bem mais atrasado que a Terra, praticamente primitivo, em que esses humanos vão reencarnar lá
Porque lá eles vão poder ser contribuição, uma vez que aqui eles estão se negando a avançar, né? Então, esse é um aspecto que eu queria colocar, que eu acho que é muito importante, assim, a conscientização, né? Da nossa conexão, da nossa essência. E como eu falei outro dia, que eu fiz uma enquete sobre um projeto que eu vou começar, que é a identificação do nosso ego, né? Porque todo esse processo de conscientização, de conexão com a nossa essência, de verdadeiramente ser, ele vai se iniciar na identificação do nosso ego, né? Da gente fazer esse trabalho de identificar as nossas sombras, né? E aí, então, avançar nessa jornada de cura, consciência. É um caminho a ser percorrido, mas é preciso iniciar, dar o primeiro passo, né? Então, daí eu falo novamente de uma terapia que eu faço, que eu ofereço, que eu entendo como uma ferramenta maravilhosa para o início de uma mudança, né? Em que a gente faz uma varredura no campo da pessoa, análise de questões energéticas, espirituais e inclusive de ordem emocional, para que um primeiro momento haja toda essa harmonização e posteriormente a gente possa avançar nessa cura, né? Como eu disse, é uma jornada, é um caminho a ser percorrido. Então, essa pandemia, como você tem visto essa pandemia? Como tem sido essa pandemia para você? Tem sido um pesadelo? Né? Desde que começou tudo isso, qual tem sido a sua vibração? Qual tem sido o que tem preponderado nos seus pensamentos? Os seus pensamentos têm sido pensamentos otimistas? É claro, eu não estou dizendo que é para a gente festejar, né, uma tragédia, festejar essa dificuldade, esse grande desafio que o planeta está enfrentando. Mas assim, você tem visto isso como uma oportunidade de evolução? Ou você tem visto isso só como um peso, né? Como você tem experienciado esse seu momento presente? Como você tem interpretado isso? Aí nós entramos no ego, né? Na questão do ego. Porque nós temos que entender que tudo que a gente enfrenta e como a gente percebe a nossa realidade tem muito a ver com o que nós somos. E aí eu volto àquilo que eu falei no início, do ser. Você vai ver o mundo no seu entorno conforme você é. Então, se você é uma pessoa conectada ao Criador, à fonte criadora, se você é uma pessoa iluminada, se você é uma pessoa que tem a consciência preponderante de luz, você tende a ver sim as oportunidades, como eu mencionei até em um outro post, os aprendizados que vêm por trás dos desafios, das dificuldades, das dores, e até por isso você vai ser grato. Então veja, é um exercício, né, de reflexão e de conscientização. Mas para você conseguir colocar isso em prática, é necessário você estar curado, você se curar. A pessoa que não se cura, a pessoa que não se conecta, a pessoa que não trabalha o seu ser, né, que está mais focada no ter e não no ser, né? Então ela quer ter uma profissão de sucesso, ela quer ter bens, ela quer ter isso, quer ter aquilo, ela não quer ser. Ela não quer ser realizada profissionalmente, ela não quer ser uma boa mulher, ou um bom marido, ou ela não quer ser um bom filho, ela quer ter as coisas. Então vem aquele paradoxo entre o ser e o ter. Então nós temos que entender que essa consciência de conexão com a sua essência do ser, ela virá através da cura. E ela facilitará esse processo de aceitação. Então, diante do momento presente, você consciente da sua jornada evolutiva,
aceita e recebe esse momento como uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de valorização, de valorizar os bons momentos que você tem ao lado das pessoas que você ama, de valorizar o ar que você respira, de valorizar a sua saúde, de valorizar a vida, a sua existência, o porquê que você está aqui. Percebe? Eu sei que para quem não iniciou, nunca buscou isso, pode parecer um pouco assim, ai, né, a teoria é linda e tal, mas é verdadeiramente assim que você sente. É claro que não é todo dia que você tá super bem e a vida tem os desafios, né? E muitas vezes você é colocado à prova, porque o Mestre Jesus foi colocado à prova. Quem somos nós para não sermos testados? Quem somos nós? O Mestre de amor incondicional, que é o governador do planeta Terra e de tantos outros planetas. Uma das consciências mais evoluídas que já passou por aqui, foi testado. Nós seremos sempre testados. Porque o ego, ele sempre vai existir. E por mais avançado que você esteja no seu processo de cura, ele vai estar lá. E muitas vezes ele vai tentar tomar voz, ele vai tentar falar, ele vai tentar atingir o intento da autossabotagem, daquelas escolhas superficiais, aquilo que a gente acha que é bom. Então, hoje eu fiquei com esse pensamento ao longo do dia sobre essas questões, né, do nosso momento presente e tudo isso. Então, o ego, ele tende muito a responsabilizar sempre o outro, né? Então a gente já percebe assim, às vezes algumas situações, você fala, aconteceu isso aí, é culpa do fulano, né? Isso não é culpa minha, tipo, paciência, aconteceu, ele que fez isso, fez aquilo, tal, quero nem saber, não tem nada a ver com isso. E não é assim, né? Todas as experiências que nós passamos na vida, até aquelas em que você acredita de forma bem consciente, porque o seu inconsciente talvez também acredite, porque você não está curado, então você acha que verdadeiramente alguma coisa que te aconteceu é responsabilidade do outro. Mas nós temos que saber que existem dois princípios, duas bases principais para a nossa caminhada, para a nossa jornada aqui, que são princípios de suma importância para que a gente se mantenha sempre avançando. É a consciência de que você tem o seu livre-arbítrio, de que você faz as suas escolhas, e a consciência de que você é autorresponsável pelas suas escolhas e por tudo que te acontece. Então, até quando o outro eventualmente te causa um mal, te prejudica, ou algo externo acontece em seu desfavor, você fala, não, isso é culpa do outro. Se você parar, botar a mão na consciência e tentar ser verdadeiramente honesto com você, você vai entender que se você voltar a questão lá atrás na sua origem, você deu margem e oportunidade para aquilo acontecer e se manifestar, né? E muitas vezes também, aí entra um pouco da questão da física quântica, nós temos responsabilidade pelo que criamos, sabe aquele negócio? A colheita é obrigatória, presta atenção no que você vai semear. Muitas vezes os seus comportamentos hoje não estão trazendo consequências, mas essas consequências, esses frutos, essa colheita virá.
E você vai colher exatamente o que foi plantado. Né? Limoeiros não dão maçãs. O que você plantar é o que você vai receber, é o que retorna para você. Então, nós temos que ter essas informações claras, sabe? Como princípios mesmo, básicos de existência. Que somos responsáveis sempre por tudo que nos acontece. Que se mesmo e ainda que o outro tenha feito algo em nosso desfavor, foi porque você permitiu. Foi porque você deu margem para que aquilo acontecesse. Você tolerou. E a outra questão do livre-arbítrio, precisamos ter consciência de que nós, o universo, ele é maravilhoso. O Criador, ele é maravilhoso. Ele é infinito de possibilidades, ele te dá todas as opções que você quiser. Você vai escolher aquela que melhor lhe pareça. E aí, se você tiver apegado nas suas sombras, quem vai escolher vai ser o seu ego. E o seu ego não sabe o que é bom de verdade para você. E quando você perceber, às vezes já se passou muito tempo, às vezes algumas consequências já são irreversíveis. Claro, você pode construir uma nova história, né? Mas alguns fatos já vão estar consumados. Então, por isso eu falo tanto da importância da nossa cura, né? E quando eu falo em alguns posts, e eu já comentei em outras lives, falo sobre o nosso autorresgate. E o que é o autorresgate? O autorresgate, ele é justamente nossa aceitação como seres espirituais. Então, o autorresgate é quando você, através de uma jornada de busca, de evolução, de cura, começa a se identificar como verdadeiramente um ser espiritual em uma experiência neste planeta. E é como eu falo e eu repito, não é porque você tem uma consciência espiritual que você precisa abdicar das questões terrenas. Então você precisa fazer voto de pobreza, você precisa se desvincular totalmente do sistema, né, se rebelar contra todo o sistema, contra tudo e contra todos. Não é nada disso. Nada. É somente se manter fiel a quem você verdadeiramente é. Que é o seu ser, a sua essência. Pessoal, pode parecer assim muito lúdico, né? Uma coisa muito assim fantasiosa, mas acreditem que essa consciência mudou a minha vida. Vai mudar a vida de todos vocês que buscarem e que escolherem o amparo da espiritualidade. Independente da sua religião, você pode ser católico, evangélico, judeu, qualquer religião, não importa. Você é um ser espiritual, você veio de lá de cima, você está conectado com a fonte criadora, com o Criador, com a energia de tudo que é. E é isso que vai ser um diferencial na sua vida. E para você alcançar isso, você precisa iniciar a cura. Tudo fica muito mais fácil quando você vê um propósito maior que supera as coisas aqui da Terra. Aí até como um mestre que eu sigo fala, estar aqui e não ser daqui. Você está aqui, mas você sabe que você tem uma origem muito mais superior, né? Claro que nós temos diferentes origens, aí já entra outra questão, nós temos aqui na humanidade várias origens, né? Então humanos de todas as diferentes origens. Temos humanos das Pleiades, de Arcturus, de vários outros lugares habitáveis. E temos humanos que são humanos,
né? Exilados de capela também, muitos, né? Mas aí já é um outro assunto. Então, assim, independente da sua religião, daquilo que você escolhe acreditar, a sua cura é necessária. Porque quando você se conectar com quem você verdadeiramente é como se você ficasse blindado, é como se você tivesse, sabe, uma camada de proteção contra tudo e contra todos. Assim, você não é, né, você é humano, você é de carne e osso, você tá suscetível a uma série de consequências ruins, óbvio, porque a humanidade tem sim seres com consciências bastante negativas. Mas quando você está conectado com a sua essência, você se conecta com o Criador. E quando você está em conexão com o Criador, acredite, você tem muita força e muito poder. Você tem muito poder. Não é poder de dar ordem para os outros, não é poder de dinheiro, é um poder de existência, de se sentir pleno, de se sentir vivo de verdade, de se sentir protegido, amparado. Inclusive para as coisas que você quer conquistar aqui, inclusive para as experiências maravilhosas que você quer ter aqui. Tudo isso vem para você. Tudo vem para você com facilidade, com alegria e com glória. A gente costuma falar numa técnica. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E vem. Porque você se empodera. Você altera toda a frequência vibracional do seu campo eletromagnético. Toda. E essa força te traz tudo aquilo que você quiser. Mas é aquilo que a gente fala. Para uma determinada consciência, já não há tanta necessidade de tantas coisas, percebe? Então é uma coisa meio que paradoxal. O poder de alguns mestres, como o Mestre Jesus, que é a nossa maior referência de amor incondicional, o poder de um Buda, são seres com poder de manifestação absoluto, né? São seres que poderiam estar aqui, como a gente tem aí inúmeros relatos de Jesus na Bíblia, com poderes, né? Como Jesus andou sobre as águas, como Jesus curou leprosos, como Jesus transformou água em vinho, etc, etc, justamente pela força do amor incondicional que ele reverberava, porque é uma consciência de muito amor. Então, a cura nos possibilita isso, vibrar o amor. É claro que nós estamos, né, muito longe do Mestre Jesus. Mas quanto mais a gente se curar, mais a gente fortalece esse amor incondicional dentro de nós. E esse amor incondicional dentro de nós, ele traz o perdão, traz o auto-perdão, traz o perdão para nós. Quantas vezes você já se pegou, às vezes, ai, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ai, se eu tivesse agido diferente, se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse tido essa escolha, se eu não tivesse tido determinado comportamento, etc. Isso é autopunição. Isso vai totalmente contra o seu amor próprio, porque não existe mais ou menos. Ou você tem um amor próprio, ou você está no caminho oposto. Quando você não se cura, você de forma inconsciente não está escolhendo se amar, porque você está na autopunição, no auto... Voltou. Tá. Então isso faz você se conectar com energias densas, né? Então é extremamente importante a gente se curar. Tudo inicia pela cura. Então eu acho que a minha reflexão era essa.
Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar esse videozinho salvo também. Eu acho que é muito importante. Eu tô aí preparando esse material que eu falei sobre o projeto do Identificando o Seu Ego, Suas Sombras. Mas eu acho que se você perdeu esse vídeo, essa livezinha que eu fiz, volta lá. Porque são informações extremamente importantes, coligadas, que juntas formam um raciocínio único, num processo de busca, de evolução, para você seguir, para você começar a caminhar, para você dar o passo inicial que você precisa para uma vida mais em harmonia, mais plena e de verdade feliz. Como eu disse no começo, nós estamos em tempos de conclusão da transição planetária, em que não basta mais nós termos, nós precisamos sermos. Você viu o que aconteceu quando você estava dentro de casa, sabendo que um vírus estava matando milhares de pessoas e você teve que ficar trancado em casa? E aí não adiantava se você tinha casa na praia, casa no campo, não sei quanto de cifras no banco, ou etc. O que vale agora é a sua consciência, a sua paz interior, a sua saúde. Porque uma pessoa que não está bem por dentro emocionalmente, ela tá também complicando muito o corpo físico dela. Os nossos chakras são os nossos centros de energia. Todos eles correspondem aos órgãos do nosso corpo, ao funcionamento do nosso corpo. E aí já é um outro assunto também de longa pauta. Mas tudo isso reflete em quem nós somos. Então, o recado que eu queria deixar era esse, de que nós coloquemos as mãos na consciência, para que cada vez mais a gente entenda e aceite que é preciso mudar as perspectivas, é preciso começar um novo modelo de vida, uma nova filosofia de vida, que eu até pensei em chamar filosofia de luz, porque precisamos nos manter vivos em plenitude. Hoje em dia a cura é uma questão de sobrevivência nesse planeta, acreditem. É uma questão de sobrevivência. Eu tive o Covid e fiquei 3 semanas na cama, 2 semanas e meia. Eu estava me trabalhando muito nessa época, né? Eu estava muito meditando, estava fazendo os meus processos que eu faço. Inclusive meditação eu faço até pouco, porque eu trabalho de muitas outras formas comigo mesma. Mas também medito, né? E eu estava assim num equilíbrio absoluto, e ainda assim eu peguei forte, não tive, graças a Deus, falta de ar, mas eu fiquei acamada, senti muita dor de cabeça, muita dor nas pernas. Você imagina quando essa doença vem e você não está emocionalmente bem e automaticamente você já pode estar com complicações no corpo físico, as consequências são bem piores. Né? Então, assim, é muito importante a gente manter essa consciência na luz. E para isso a gente precisa iniciar nosso processo de cura, buscar a nossa cura, nossa conexão com o plano superior, com o Criador. E cada vez mais experienciar esse poder que nós temos de criar nossa realidade, o poder que nós temos de transmutar toda a nossa vida. As dores em alegria, a escassez na abundância. Tudo é possível. Como diz, né, na Bíblia, tudo é possível para aquele que crê. Mas é crer que você é que vai construir a sua vida. Você é que é o responsável para construir aquilo que você quer para você. Não é o outro. Lembra? Livre-arbítrio e autorresponsabilidade. Então, a responsabilidade da sua felicidade, da sua vida próspera e plena está nas suas mãos. E você precisa começar. Então, peça o amparo, peça o auxílio daqueles que estão mais avançados nessa jornada para te orientar, para te instruir. Todo mundo precisa de mestres, de mentores, que eu digo, né? De auxiliares. O que você quiser chamar, o nome que você quiser dar, mas assim, aquele que já está mais avançado vai ajudar aquele que está ainda chegando, e assim sucessivamente. Não tente vencer sozinho, é muito complicado, tá? Ninguém consegue.
Então, essa foi a reflexão que eu queria deixar. Espero ter contribuído com essas sementinhas na consciência de cada um de vocês que assistiram e que vão assistir ou que acabaram de assistir esse vídeo. Sou imensamente grata ao universo, ao Criador, por essa consciência que eu tenho hoje, que me possibilita fazer esse trabalho. Mas eu alcancei essa consciência através da abertura de um portal e a minha jornada durou 20 anos. Então eu sei o caminho a ser percorrido. Eu não tive alguns atalhos que hoje em dia estão aí à disposição, porque hoje, por conta da tecnologia das redes sociais, a gente tem acesso às coisas, às informações, tudo, né, vai tomando uma proporção muito maior, então todas as facilidades estão aí. Então não escolhe quem não quer. Então eu agradeço imensamente, primeiramente ao Criador e ao Universo, por todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa luz que veio nessa consciência, e que eu ainda sou assim, uma sementinha bem pequenininha que tem que crescer, 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 aprender muito, muito, muito. Mas eu tenho tido a imensa gratidão e satisfação de ter contribuído na vida de algumas pessoas, e eu vejo que verdadeiramente eu posso ser contribuição na vida do próximo, e se cada um puder contribuir um pouquinho que seja, esse mundo vai ser cada vez melhor, porque acreditem, o planeta Terra, ele não está mais aceitando aqueles que negam essa jornada de busca, de cura, de altruísmo, de compaixão, de amor ao próximo. É chegada a hora do despertar, e do despertar em massa, do despertar coletivo, do despertar do planeta. A própria Mãe Terra, o próprio planeta Terra não aceita mais os maus tratos. Mas infelizmente nós temos aqui ainda seres de consciência muito evoluída, outros seres, inclusive, que não estão nem aí para isso, porque são seres moralmente evoluídos. Então nós vamos ter sempre desafios aqui para vencer. Então vamos, nós que somos do bem, que somos seres conscientes, vamos avançar nessa jornada buscando a nossa cura, buscando a nossa evolução, fazendo a nossa parte.